Olá a todos, eu sou Gladson Rodrigues, estudante de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Viçosa. Eu vou apresentar minha pesquisa com o título Controle de vibrações em elementos mecânicos rotativos e balanceamento dinâmico. Essa pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Vibrações e Acústica do Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica da UFV e também foi desenvolvida em conjunto com o professor coordenador do laboratório, Dr. Paulo César Bichen, e também com os membros co-orientadores, o Dr. Alexandre Martins Reis e o Dr. Charles Luiz da Silva. Para introduzir, se colocarmos um corpo de prova ou um elemento mecânico rotativo sobre rotação constante, é possível identificar vibrações ou massas desbalanceadas nesse corpo de prova. Basicamente, como assim massas desbalanceadas ou vibrações? Se considerarmos que um elemento mecânico feito para trabalhar em rotação está seguindo uma movimentação diferenciada, uma movimentação fora do seu eixo de rotação, né, fora do que ele deveria trabalhar, ou seja, rodando, né, ali sem perturbações, pode-se considerar que são massas desbalanceadas, que são massas ali que estão atrapalhando, né, que são massas excêntricas, caracterizamos basicamente como excentricidades ali nesse corpo de prova. Essa excentricidade ou esses desbalanceamentos, essas vibrações se dão devido a falhas no processo de usinagem, desvios de forma, assimetrias e também diversos problemas na montagem. A presença dessa vibração pode causar diminuição da vida útil, desconfortos sonoros, desgaste nos mancais e assim também se considerando mancais como apoios rotativos para esses corpos de prova. Como eu vou apresentar mais à frente aqui, um elemento que possui um eixo com dois discos. Vou explicar mais para frente basicamente, mas esses mancais eles servem para apoiar esses elementos rotativos. Ou seja, essa vibração ela pode causar um problema nesses mancais, tanto de estrago da peça, do elemento mecânico, tanto quanto desconforto, como já foi citado aqui. É inviável balancear um corpo de prova de modo que as massas desbalanceadas sejam nulas. Por isso que nós trabalhamos com graus de qualidades de acordo à ISO 1940, que garante qualidade de balanceamento para elementos rotativos. Eu vou explicar mais à frente sobre os graus de qualidade, mas é impossível a gente balancear de modo que essas massas sejam nulas, ou seja, é economicamente inviável. Então, para cada tipo de elemento, para cada tipo de corpo de prova, de elemento mecânico, a gente tem um grau de qualidade. Isso caracterizando o seu tamanho, para que ele vai servir, né? Vai trabalhar com o que? Vai ser um eixo de um motor, de um rotor, de que tipo? Então, para cada tipo de elemento, existe um grau de qualidade específico e eu vou apresentá-los mais à frente. O objetivo dessa pesquisa é identificar massas desbalanceadas em rotores e corrigi-las a um nível aceitável. Como eu disse, é impossível balancear de modo que essas massas desbalanceadas, essa excentricidade seja nula. Mas a gente vai chegar em um nível aceitável, em um nível de trabalho aceitável para que a vida útil desse elemento aumente. Materiais e métodos. A bancada de teste, que é a balanceadora da NK750 Tecnicão, que nós estamos usando lá no laboratório para desenvolver essa pesquisa e para desenvolver esses resultados, para encontrar esses resultados e também para trabalhar com esse balanceamento. Computador, acelerômetro, indicador de rotação para análise do desbalanceamento presente no corpo de prova por meio de software próprio Tecnicão. Ou seja, por meio de um programa, nós vamos identificar o arco, o nível de desbalanceamento presente nesse corpo de prova. Também utilizamos massas teste, correias de borracha, que essas correias basicamente vão trabalhar diretamente em contato com o corpo de prova, fazendo ele girar, ele chegar numa rotação necessária, uma rotação constante, e um corpo de prova genérico, que eu vou apresentar agora, mais para frente, né, onde eu colhi alguns resultados e trouxe para apresentar aqui. Aqui está a descrição do corpo de prova. Aqui indicado pela seta azul está o disco de nylon. No caso, são dois discos de nylon que estão fixos em um eixo de aço, que também está indicado pela seta amarela. E também pela seta verde nós temos rasgos. Basicamente,
Esses rasgos foram feitos propositalmente nesse eixo de nylon para que seja possível balancear. Por quê? Para que a gente consiga balancear um elemento com discos, né, ou algo desse tipo, a gente precisa retirar ou adicionar massas. Isso de forma definitiva. Então, esses rasgos foram feitos propositalmente para que possamos acrescentar massas. Como também está indicado aqui nessa imagem, eu utilizei parafusos como massas para balancear. Né? Isso, assim, basicamente vai de cada corpo de prova. Por exemplo, se a gente considerar um outro elemento, um eixo de aço, desse mesmo tipo dessa imagem, só que com um disco de metal. Como eu poderia, por exemplo, acrescentar uma massa para balancear ou retirar? Eu posso acrescentar de forma definitiva, fazendo uma soldagem de uma pequena placa com um peso mais específico que vai ser indicado futuramente no programa, ou eu posso retirar essa massa que também vai ser indicado pelo programa, o que eu devo fazer. Bom, ainda na descrição do corpo de prova, voltando aqui na questão dos graus de qualidade, como eu falei, existem graus de qualidade para os tipos de elementos que vão ser trabalhados no balanceamento. Eu deixei indicado aqui pela seta azul o grau que eu utilizei para trabalhar com esse elemento, com esse corpo de prova, que é o grau 6,3, que é, por exemplo, para ventiladores, volantes e rotores de bomba. Aqui, basicamente, a gente consegue observar que não é um elemento muito esbelto, muito assim grande, ou seja, esse grau de qualidade específico aqui para ventiladores, volantes e rotores de bombas vai me garantir uma qualidade boa para trabalhar com esse elemento, ou seja, para trabalhar no balanceamento desse corpo de prova genérico. Me garantiu, na verdade, tanto que eu vou trazer os resultados agora. Aqui, inicialmente, eu trouxe o nível de desbalanceamento. Depois de eu ter colocado esse corpo de prova para uma rotação constante, foi apresentado aqui pelas setas amarelas. Dá para indicar nos dois discos, dá para ver, né, o nível de desbalanceamento presente. E também o próprio programa já me indica o que eu devo fazer para que esse corpo de prova seja balanceado definitivamente. Ou seja, adicionar uma quantidade de gramas a um determinado local. Sempre será assim. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com um elemento como um disco, que no caso é o balanceamento estático, né? Eu vou estar trabalhando somente com uma imagem, metade dessa imagem. Nesse caso aqui, como eu estou trabalhando com dois discos, ou seja, são duas imagens, disco 1 e disco 2, plano 1 e plano 2. E o programa já vai me apresentar o tanto de massa que eu devo acrescentar basicamente em cada plano. E tanto no local quanto a quantidade de massa. Dessa mesma forma que apareceu aqui. Por fim, eu acrescentei essas massas. Como eu mostrei lá atrás, se vocês viram as imagens dos parafusos naqueles rasgos que foram feitos nos eixos, nos discos de nylon, e eu pesei aqueles parafusos, consegui chegar no peso necessário que o programa me indicou e coloquei no local que o programa me indicou. Ou seja, eu consegui balancear esse corpo de prova. Como está mostrando aqui, fica dessa forma, ou seja, tá dentro, ainda que me pede para adicionar um pouco, mas assim, eu não preciso mais fazer isso porque já está dentro do parâmetro de qualidade estabelecido para o grau de qualidade que eu coloquei, que eu falei lá atrás, que foi de 6,3, que é para ventiladores, rotores, de eixos de bombas, né? Então, já me garantiu essa qualidade para esse corpo de prova. As considerações finais: um elemento mecânico balanceado garante uma vida útil elevada para a peça, a diminuição no desgaste dos mancais e também a diminuição de sons e ruídos. As referências bibliográficas foi o livro Hall de Vibrações Mecânicas, a quarta edição, e também o livro Martinelli Vibration Balancing. E por fim, os agradecimentos finais ao Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica, ao Laboratório de Vibrações e Acústica, da UFV, e à Universidade Federal de Viçosa. Muito obrigado.